Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Thiago Benoliel e hoje a gente tem a nossa segunda aula básica sobre carboidratos, onde a gente vai discutir um pouquinho melhor sobre monossacarídeos, certo? Bom, então, só relembrando rapidamente, monossacarídeos, né, são um dos grupos de carboidratos no qual você tem apenas uma unidade, né? Então a unidade básica do carboidrato não se repete, ele tem apenas uma unidade. Mas essa definição, gente, é um tanto... Como é que você define, né, que aquilo ali é exatamente uma unidade, né? Então, para deixar mais claro isso, o pessoal acabou criando, né, uma definição mais certeira, mais específica. E aí essa definição ela é baseada numa reação química que é chamada de hidrólise. Vamos tentar entender bem aqui essa reação, meninos. Ó, prestem atenção. Imaginem que eu tenho aqui um disacarídeo. Então um açúcar, né, de duas unidades, né? E aí eu quero quebrar essa ligação aqui no meio. Então a ligação que faz a união, né, entre os dois açúcares, certo? Quando a gente vai quebrar essa ligação na nossa digestão, o que a gente faz é adicionar uma molécula de água. Então uma molécula de água ela entra na ligação. E quando ela entra na ligação, gente, essa ligação ela literalmente é rompida. Tá? Então você quebra a ligação. E ao acontecer isso, gente, olha só, nós estamos quebrando usando a água. Ou seja, fizemos uma hidrólise. Hidro, água, lise, quebra. Certo? Então, esse processo onde quebrou, isso daqui é uma hidrólise. E aí, depois que ocorreu a hidrólise, a gente tem os dois separados, tá vendo? Então, estavam juntos, estavam ligados, a gente adiciona uma molécula de água, você quebra a ligação agora. As duas unidades estão separadas. Eu tenho agora os monossacarídeos. Tranquilo isso? Essa reação de hidrólise, gente, ela é a principal reação durante a nossa digestão. Todas as quebras de carboidratos, de proteínas, de ácidos graxos, elas são baseadas, né, em processos de hidrólise, ok? Durante a digestão, né? E aí, qual que ficou então a definição para os monossacarídeos? Então esse cara aqui, ó, esse cara, o monossacarídeo. Qual ficou a definição para ele? Ele não é quebrado por hidrólise. Então, se eu chegar aqui e tentar botar uma molécula de água, H2O, e fazer com que ela entre aqui para quebrar, isso não vai acontecer. Porque se esse cara é um monossacarídeo, ele não é quebrado por hidrólise. Sacaram a ideia? Então, a definição de monossacarídeos ficou essa. São os carboidratos mais simples que não podem ser quebrados por hidrólise. Isso quer dizer o quê? Se a nossa digestão é baseada em hidrólises, os monossacarídeos, eles são quebrados durante a hidrólise? Não, certo? E se não são quebrados durante a nossa digestão, o que a gente faz com eles então? A gente absorve. Então lá no intestino delgado, nós temos a absorção de monossacarídeos. Eles não precisam ser quebrados, eles vão ser absorvidos. Entenderam? Mas gente, não confunde, tá? Dentro das células, então depois que foi absorvido, já está dentro das células, aí a gente consegue quebrar monossacarídeos. Só que não é por hidrólise, vão ser outros processos para fazer essa quebra. Tudo bem? Então durante a digestão eles não são quebrados porque monossacarídeos não são quebrados por hidrólise. Tranquilo, gente? Bom, entendido isso, a gente pode partir um pouquinho para qual seria a classificação, né, dos principais monossacarídeos. Bom, então, começando com uma classificação que é baseada no grupo químico. Tá? Então, os monossacarídeos, eles podem pertencer a dois grupos químicos diferentes. Tá? Eles podem ser um aldeído ou eles podem ser uma cetona. Os aldeídos e cetonas têm estruturas muito parecidas. Eu não sei se vocês lembram lá da química orgânica, mas só dar uma relembrada bem rapidinho, né? Que os aldeídos, eles têm uma dupla ligação com o oxigênio no carbono da ponta. Então, se você tem uma cadeia de carbono, o primeiro carbono vai ter essa dupla ligação com o oxigênio. E isso caracteriza um aldeído. Como é o caso do formaldeído, super famoso aí, né, para conservar cadáver e tal. Se você agora tem a mesma dupla ligação, só que o carbono não é mais o da ponta, é um carbono no meio, qualquer um que não seja o da ponta, você agora tem uma cetona.
Então as cetonas elas têm uma dupla ligação com o oxigênio e um carbono que não é o da ponta, que é justamente o caso da acetona, que é aquele removedor de esmalte, né, que você usa para tirar o esmalte, certinho? Então são grupos orgânicos diferentes, eles são parecidos, tudo bem, tá? Não são tão distintos, mas são grupos orgânicos diferentes. E os carboidratos podem pertencer tanto a um grupo quanto ao outro, tá? Um ou outro, né? Um exemplo disso, no caso da glicose. A glicose é um aldeído, tá? Então a glicose é um monossacarídeo, é um tipo de aldeído. E aí a gente diz que ela é uma aldose, tá? Então o termo, né, é aldose. Isso quer dizer que ela é um aldeído, tudo bem? Já a frutose, aquele açúcar das frutas, né, ele é uma acetona. Então a frutose faz parte, tem lá a ligação com o oxigênio no meio da cadeia, faz parte do grupo das cetonas, por isso a gente chama ela de cetose. Tudo bem, gente? Assim, eu sei que, né, ficar decorando essas coisas é meio assim, mas a lógica, tá, gente, é que vocês entendam essa diferença entre os dois tipos de carboidratos, porque depois no nosso metabolismo, na maneira como a gente utiliza esses carboidratos, eles vão ter diferenças, tá? As aldoses e cetoses têm um processamento um pouquinho diferente e a gente vai discutir isso lá pra frente, beleza? Tá, então, lembrem-se disso, qualquer carboidrato monossacarídeo pode ser uma aldose ou uma cetose. Muito bem. A segunda classificação é em relação à quantidade de carbonos que se tem na cadeia do monossacarídeo. Eu não sei se vocês lembram, mas na aula passada a gente falou sobre a fórmula geral dos carboidratos, que era exatamente essa daqui, né, ó, que era o CnH2nOn. Lembram-se disso? Né? Então, aqui a gente tem a fórmula que a maioria dos carboidratos vão apresentar, né? E aí o que pode variar entre eles? A quantidade de carbono. Se eu variar a quantidade de carbono, eu vario a de hidrogênio, porque ela é sempre o dobro da de carbono, e eu vario a de oxigênio, que vai ser a mesma quantidade da de carbono. Tudo bem? Então, o menor monossacarídeo que existe, ele tem 3 carbonos. 3. Esse é o menor de todos. E aí ele é chamado de triose. Como é que vai ficar a fórmula química de uma triose geral? Vai ser C3, né? Então a quantidade 3. O hidrogênio 2 vezes, então H6, né? E o oxigênio igual o carbono. Então, O3. Então C3H6O3, isso é a fórmula química de uma triose. Sacaram a ideia? Tá? Se eu tenho agora 4 carbonos, mesma coisa. Então vai ficar C4H8O4. E isso é uma tetrose. Então tem 4, né? Então você vai seguindo, né? Tri, tetra, penta, né? Então penta são 5, né? Pentoses. Então, as pentoses, elas têm uma fórmula geral, C5H10O5. Certo? E por último, as hexoses. Esses são os mais comuns, tá, meninos? 7, 8 não é comum, tá? Então as hexoses, eles vão ter aí C6H12O6, certo? Então, gente, a quantidade, né, de carbonos, ela define, né, a quantidade dos outros, tá? E aí você vai ter as diferentes classificações. Então, triose, tetrose, pentose e hexoses, certinho? Um pouquinho sobre cada um, bem rapidinho. Triose e tetrose, a maioria intermediário de metabolismo. Então, no meio do metabolismo das células aparecem algumas trioses e tetroses. Elas não são muito comuns, tá, no dia a dia, na sua dieta, coisas assim não. Mas são importantes em algumas etapas do nosso metabolismo. Tudo bem? As pentoses, as duas talvez mais famosas, sejam aquelas que constituem os ácidos nucleicos. Então, a ribose e a desoxirribose, certo? A ribose, que constitui o RNA, ela apresenta exatamente essa fórmula química, C5H10O5. A desoxirribose, gente, olha o nome, desoxi. O que foi que aconteceu com ela? Desoxi tirou oxigênio. Então a fórmula química da desoxirribose, ela é uma exceção a essa fórmula geral. Ela vai ser C5H10O4. Então ela tem um oxigênio a menos. E é justamente a pentose que constitui o DNA, é a desoxirribose. Certinho? A gente vai conversar melhor sobre isso
em aulas futuras. E aqui nós temos, gente, de longe o carboidrato mais abundante do planeta, né? Então o grupo, né, de carboidratos mais abundantes, que são as hexoses. Tá? Então as hexoses, elas, além de serem muito abundantes por si só, elas são muito abundantes na composição dos polissacarídeos. Então os maiores polissacarídeos que a gente tem são feitos, né, de hexoses. Tá? E elas, as três talvez mais famosas no nosso dia a dia, todo mundo já ouviu falar, que é a glicose, a frutose e a galactose, certo? A primeira, glicose, gente, ela é a mais importante para os seres vivos, tá? A maioria dos seres vivos utiliza a glicose, desde bactériazinhas a fungos, tá? Então a glicose, ela é realmente muito importante para a vida como um todo, não seria diferente para a gente, é a nossa principal fonte de energia para o corpo, né, em geral. A gente mais para frente vai ter uma aulinha sobre glicose, tá bom? A gente vai conversar melhor sobre ela, sobre glicemia, sobre as taxas sanguíneas e tudo mais, tá? Então isso no próximo vídeo a gente vai ter. A frutose é um açúcar, como o nome diz, comum nas frutas, né? Ele é um monossacarídeo, ele é absorvido muito rápido, tá? Então você não precisa digerir, você não precisa quebrar, né? Então absorve muito rápido. Então a frutose é bastante energética e a gente encontra em diversos tipos de frutas diferentes, certinho? E a galactose é uma que a gente encontra dentro de um disacarídeo, que é a lactose. Então o açúcar do leite, famosa lactose, né? Famosa lactose, ela é composta por uma glicose e uma galactose. E aí a gente acaba tendo contato com a galactose por conta desse disacarídeo. Certinho, meninos? Bom, então era isso que eu queria discutir hoje com vocês. Tá? Como eu disse, a gente vai entrar em mais alguns detalhes, tá? Nas próximas aulas a respeito dos monossacarídeos, principalmente das hexoses, tá? E falar um pouco mais da glicose especialmente. E também vamos continuar no nosso assunto para falar depois dos disacarídeos, beleza? Então, muito obrigado e até a próxima aula.